Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Maravilha! Então na aula de hoje nós veremos aqui o sensor de cor, tá? Nós vamos trabalhar aí com estrutura C, né? Vamos ter o seguidor de linha, mas só que nós teremos aí o sensor de cor atuando também. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com a parte de resgate, nós vamos trabalhar com cores também em algumas partes do mapa. Porque essas cores, o que, que elas vão significar? Sempre que ela ver uma determinada cor, o nosso robozinho vai ter que fazer uma determinada ação. Seja virar para a esquerda, virar para a direita, ou recuar, depende, vai depender vai variar de acordo com o desafio de cada mapa, tá bom? Mas só que aqui nós vamos ver que a estrutura ela é bem simples, ela vai se assemelhar muito com o nosso desvio de obstáculo, né? Que enquanto aquele sensor não detectava uma determinada situação, ele seguia a linha. A partir do momento que aquele critério era verdadeiro, aí ele, no caso, desviava o obstáculo. Só que agora ele vai trabalhar com o sistema de cor, beleza? Mas aí alguém pode me perguntar, professor, mas só que o meu robô não tem sensor de cor. Isso é possível? Claro, pessoal, claro que é possível. Por exemplo, olha só, se a gente pegar esse robozinho aqui, se vocês forem observar aqui os sensores que ele está usando nele, são dois sensores de luz, né? E aí vocês me perguntam, ah, mas e aí, se tem uma cor, como é que ele vai identificar se é um sensor de luz? Aí eu te pergunto, é possível um sensor de luz identificar cor? Galera, a resposta é não. O sensor de luz ele vai identificar a intensidade de luz refletida. Mas só que será que as diferentes cores refletem uma intensidade de luz também diferente? Vamos ver aqui? Olha só que interessante, galera. Eu vou abrir aqui o nosso sensor. E aí, por enquanto, o sensor de cor ou o de luz está sobre o branco, certo? Então, ele sobre o branco aqui no sistema está identificando como 100%. Vou colocar ele aqui no preto. Olha lá, no preto já deu 0%. Galera, lembrando que aqui no sistema são esses valores fixos que ele coloca. Mas só que quando a gente for trabalhar com o robozinho lá na bancada, o tipo de piso que ele está alocado pode ter variação de luz, a luz ambiente pode interferir, pode ter sujeira na pista, né? Então, os valores eles são muito eles podem variar muito. Então, por isso que é importante que quando a gente for trabalhar com robô real, a gente fazer a calibração desses sensores. Ou seja, a gente coloca o robô na bancada e mede ali, bom, o branco aqui vale quanto? O preto, quanto? O verde, quanto? O vermelho, quanto? Porque daí, a partir desses valores, você faz a sua programação. Porque às vezes a gente faz uma programação, por exemplo, lá na sala, dá um valor. Quando a gente vai para uma outra bancada fora, para um campeonato, a gente coloca lá, pega a programação certinha, coloca lá na pista e dá tudo errado. Por quê? Tem que calibrar. Na hora da competição, mesmo na hora que você for fazer o seu robozinho funcionar, lembre-se, calibre o sensor. Né? Veja o quanto vale, né, as cores, onde ele vai trabalhar para você poder, né, configurar direitinho o seu programa, beleza? Mas bora lá, vamos ver aqui, vamos ver as outras cores. Olha só, se eu colocar no azul, ele leu lá 33%, ou seja, se nós formos trabalhar com um sensor de luz, pelos valores de leitura aqui, ó, vocês já podem verificar que cada cor vai ter uma intensidade de luz refletida e através desses valores é que nós vamos fazer a programação do nosso robô. Só que nós teremos um problema. Se o robô ele estiver trabalhando com duas cores com o mesmo tipo de intensidade de luz refletida, por exemplo, o azul, que leu lá 33%, e o vermelho, que também lê 33%. Ou seja, se em uma prova nós tivermos só com sensor de luz e tiver essas duas cores, talvez nós tenhamos aí um problema.
Então aí seria só na hora mesmo colocar, mudar a cor do LED de emissão, aí teria que dar um jeito de tentar resolver. Mas com as outras cores, aí é possível sim a gente conseguir usar somente o sensor de luz, né, para identificar essas cores, beleza? Então já fica aí a nossa dica de uso. Mas, como o nosso objetivo aqui é usar o sensor de cor, então vamos usar o sensor de cor, beleza? Então aqui a ideia inicial, galera, é fazer o quê? O nosso robozinho andar para frente até ver a cor verde, por exemplo, beleza? Então nós vamos montar aqui uma estrutura simples da estrutura C, né, a condição, de forma que se o meu sensor de cor identificar a cor verde, ele vai parar. Se não, ande para frente. Beleza? Então, estrutura verdadeira é pare e a falsa ande para frente. Vamos montar aqui nossa estrutura. Vou clicar aqui em controle, vou pegar a estrutura completa do C, certo? C, então, C não. E vou montar aqui a parte lógica, que vai ser o meu critério, certo? Nós vamos trabalhar com critério de igualdade, porque eu quero que a cor seja igual a verde, beleza? Então, eu vou pegar aqui o meu sensor, que vai ser o sensor de cor, vou encaixar ali, vou na estrutura de cores e escolho qual é a cor. Vamos pegar aqui a cor vermelha, só para ele andar um pouquinho mais? Beleza. Então, vou pegar aqui o vermelho e encaixei lá. Tranquilo? Estrutura simples, né? Se o meu sensor de cor for igual ao vermelho, qual é a ação que meu robô vai ter que ter? No caso, a gente falou aqui que ele vai parar. Se esta condição for falsa, ou seja, ela não é igual a vermelho, ande para frente. Então, vamos pegar aqui só a estrutura mova para frente a uma velocidade X. Vou colocar 50 aqui para vocês verem funcionando, beleza? E vou dar um play. Olha lá. Ó. Então, enquanto o meu sensor não ver o vermelho, ele anda para frente. Viu o vermelho, ele parou. Show? Estrutura simples, igual ao desvio de obstáculo, certo? Ele viu aquela condição, ele vai executar o que está ali. Tá? Então agora o que está acontecendo nesse exato momento? Ele está lendo o sensor, porque ele não está num loop infinito. Então enquanto ele estiver no vermelho, ele está parado. Se eu pegar o robozinho aqui, ó, botar ele fora do vermelho e soltar lá, ele volta a andar, certo? Porque a condição ali deixou de ser verdadeira. Se eu botar ele para cá do vermelho, lá, ele continua andando e vai bater lá na parede. Beleza? Bom, então, visto isso, nós percebemos que a estrutura ela é muito simples, né? Quanto mais a gente usar, mais a gente experimentar, vocês verão que vai ser super tranquilo você fazer a programação de um robô numa ilha de resgate, tá bom? Mas nós vamos aqui para um mapa que nós temos um desafio. E este será, né, para quem aí quiser ser desafiado, né, nós temos este mapa aqui, ó, que é só vocês irem clicando aqui no mudar o ambiente que ele vai te mostrar este mapa. Bom, até então é simples, né? Nós vamos fazer ele seguir linha. Aqui embaixo vocês já podem perceber que tem um obstáculo, então nós vamos usar também a estrutura de desvio de obstáculo, né? Mas só que a ideia é o quê? É que a gente consiga fazer um seguidor de linha capaz de fazer todas essas curvas. Pode ver que agora, ó, as curvas elas já são mais fechadas, ou seja, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais apurado o nosso seguidor de linha, que até então a gente colocou valores aí de um jeito que o nosso robozinho fazia uma curva mais aberta ou mais fechada, mas só que ele fazia um determinado tipo de movimento que, né, neste mapa vocês verão aí que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas só que tem uma dica, mas só que essa dica eu vou dar lá no plantão, né, para vocês conseguirem fazer um seguidor de linha aí que ele faça o movimento de uma forma que seja bem agradável para este mapa, beleza? Mas quebre a cabeça, experimentem, tentem, levem lá para o plantão ó, como você resolveu, beleza?
que vai ser show de bola essa troca aí de informação. Mas, vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha estrutura. Eu tenho aqui uma estrutura de seguidor de linha, beleza? Vou deixar ela aqui de um jeito que também, né, já não dei a resposta para vocês, porque senão não vai ter o porquê, né? Então, vamos... Vamos colocar aqui, eu vou tirar o mover para frente, né? Porque no lugar aqui do mover para frente ficou aí a estrutura do nosso robozinho aí, tá bom? Quando ele vê o vermelho. Só que aí o que que acontece? Aqui não vai ser vermelho, certo? Porque ali no mapa está sendo o verde, que vai ser a nossa referência. Porque quando ele ver o verde aqui, ó, ele vai ter que virar para a direita, beleza? Então, aqui se ele vê o verde, ó, ele vira para a direita também, tá bom? Só que vai ter um pequeno detalhe. Aqui embaixo a estrutura vai ser diferente e é aqui que eu vou deixar o ponto de interrogação para a gente tentar resolver este segundo aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando já já, quando vocês fizerem o robozinho funcionar. Então, olha lá, ó. Então, coloquei lá o meu robozinho e vou fazer aqui o quê? Que quando ele detectar a cor verde, eu quero que ele faça uma curva para a direita, tá? No caso aqui, vai ser simples, porque se eu fiz a programação do meu robozinho para identificar o branco, ele vai bater aqui, não vai ver o branco, ele vai fazer a curva. Vamos ver, sem mexer em nada, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou tirar esse parar aqui. Vamos ver o que vai acontecer, peraí. Olha lá, ó, sem eu mexer em nenhuma programação, ele já identificou, porque o valor que eu coloquei ali para ele ler o sensor, né, do seguidor de linha, já foi suficiente para fazer com que ele consiga desviar para a direita. Mas não, eu quero forçar ele a virar à direita mesmo. Então eu ponho o robozinho aqui, tiro esse parar, jogo ele fora e vou pegar aqui o comando curvar para frente, só que aí agora eu vou determinar, né, a velocidade que ele vai fazer isso e o quanto ele vai fazer isso. Então eu vou encaixar ali, ó. Beleza. Então, quando ele ver o verde, né, eu quero que ele faça uma curva, no caso ali, para a direita. Então, o valor superior é aqui, na direita. Opa, desculpa pessoal, olha, já ia fazer. Não, é isso mesmo, né? O valor da direita é menor. Obrigado aí, hein? Valeu. Então, coloco ali e botei 20 centímetros. Acho que 20 centímetros ali para aquele espaço é muito. Eu vou colocar 10, vamos ver como é que ele reage, beleza? Então vamos lá, ó. Vou deixar ele mais pertinho aqui para não demorar muito. Dei um play, ó, viu o verde? Ele fez a curva. Olha lá, ó, de novo, ó. Fez a curva. Aqui foi 10 centímetros, foi rapidinho, porque ali o mapa pede para que ele seja rapidinho, tá? Então é isso, galera. A gente, nessa estrutura, a gente vai resolver este mapa aqui. Bom, mas aí agora também tem o desvio de obstáculo. O desvio de obstáculo, a gente só vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a ação, o controle C, então vou encaixar ele antes e aqui eu vou montar a estrutura do desvio de obstáculo, certo? Que primeiro ele verifica se tem obstáculo, para depois verificar se tem o verde e por último ele anda. Lembra que eu falei lá no outro encontro? O nosso robozinho, a última coisa que ele vai se preocupar é andar para frente. Ele primeiro tem que verificar todo o resto, certo? Então aqui ele faria o quê? Ele veria o sensor de distância, né, a uma distância X, porque quando ele chegar aqui ele faz a passagem e aí ele continua, beleza? Só que aqui que vai estar onde nós vamos quebrar a cabeça, que é o legal. Aqui o nosso robozinho, ele está vindo por dentro, certo? Então ele está vindo pela direita da linha. Vamos deixar ele na posição original aqui, peraí, olha lá. Então ele está vindo pela direita da linha, certo? Até então aqui, ó, como ele vai estar de frente para cá, vamos colocar ali o play.
Olha lá, ele está vindo pela direita da linha. Quando ele ficar de frente para o obstáculo, o que, que vai acontecer? Né? Ele continua aqui pela direita, só que quando ele chegar aqui, ó, ele vai estar chegando na cor vermelha. Só que o que, que acontece? Quando ele chegar na cor vermelha, o nosso robozinho ele vai ter que vir para este lado da linha para poder fazer o quê? Para poder identificar este verde aqui. E aí? Como é que a gente vai resolver isso? Lembra que eu falei para vocês que tem uma pegadinha aí? Então, o que, que acontece, moçada? Eu só vou falar, hein? Eu quero que vocês tentem programar. Lá no plantão, eu também vou estar esperando vocês para a gente sanar essa pegadinha aí. E também na semana que vem aí eu posto vídeo de como resolver, beleza? Lembrando que eu não dou resposta. Eu ajudo vocês para a gente construir a resposta junto, beleza? Então é o seguinte, ó. Viu o vermelho? O que, que ele vai ter que fazer? Será que ele vai ter que virar? Bom, virar para a esquerda ele vai ter que virar, mas só que de que forma que ele vai funcionar depois que ele ver o vermelho? Aqui ele começou funcionando de um jeito. Depois que ele vê o vermelho, ele tem que funcionar do mesmo jeito? Fica aí a pergunta no ar. E sexta-feira a gente se vê. Beleza? Então, galera, primeiro, ó, mesmo que se você não conseguir resolver essa parte aqui do desafio, sem problema, tá, galera? Mas só que experimenta, tenta fazer pelo menos o seu robozinho seguir este mapa aqui, ó. Experimenta chegar na proporção ideal dos seus motores para que ele consiga fazer todas essas curvas aí fechadas, tá bom? Galera, fiquem bem. Sexta-feira lá no nosso mesmo bate-horário, nosso ponto de encontro aqui no online, beleza? Estou esperando vocês lá para a gente tirar as dúvidas, né, dar umas dicas, tentar fazer essa programação aí, parte dela junto com vocês, que a ideia é que vocês consigam resolver sozinhos, beleza? Estarei lá para dar um apoio, dar umas sugestões e aí a gente vai construir a resolução juntos. Combinado? Fiquem bem, moçada. Um abraço.